Rádio América de São Paulo, ZYK 691 AM, 1410 kHz, São Paulo, capital. Rádio América, uma canção nova em sua vida. A partir de agora, a Canção Nova apresenta Mais Saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar. Muito boa tarde, este é o programa Mais Saúde, eu sou a doutora Gisela Savioli e estarei com você nessa próxima hora, recebendo hoje o doutor Afonso Celso Piovesan, um grande colega do Dr. Roque, né? O Dr. Roque gosta bastante de indicar os pacientes dele para o Dr. Piovesan, que é médico também, formado pela Faculdade de Medicina da USP, mas com especialização e doutorado em urologia. Essa vai ser a nossa pauta, né? O time masculino hoje vai ficar contente, mas principalmente vocês mulheres não esqueçam que nós somos promotoras da saúde em casa. Então nós vamos tocar em alguns assuntos masculinos para você ficar antenada e ligadinha aí para ver como é que está a saúde do seu marido. O Dr. Piovesan também é professor assistente de urologia da Faculdade de Medicina da USP desde 1999. Tem várias áreas de atuação, como no grupo de próstata e no grupo de transplante renal do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Várias outras áreas ele atua, mas ele pertence também ao núcleo avançado de urologia do Hospital Sírio-Libanês daqui de São Paulo. Doutor Afonso, obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui conosco ao vivo nos estúdios da Rádio América, mas falando não só para São Paulo, mas para todo este Brasil e além mar, porque nós temos participações de ouvintes que nos escutam pela internet. Muito boa tarde. Boa tarde, Zélia. Eu gostaria primeiro de agradecer o convite, dar uma boa tarde para todos os nossos ouvintes. Enfim, conheço bastante seu trabalho, queria lhe dar os parabéns pelo alcance da rádio e do seu programa. Enfim, vamos conversar um pouquinho mais sobre urologia, hoje talvez um pouquinho mais sobre a parte masculina. Isso. Mas lembrando também que a urologia também atende a várias doenças da mulher, enfim, alguma coisinha também as mulheres que nos ouvem. Vamos contemplar para si própria, não só para os maridos, né? Claro. Mas eu tenho uma curiosidade muito grande que não é só minha, tenho certeza que são de várias ouvintes. Mulher tem menopausa. E o homem? Ele não sofre nada? É só o time feminino que tem, assim, essa baixa de hormônios e acontecendo essa revolução hormonal na vida da mulher na sua segunda metade, né? Como é que é isso? Então, Gisele, a gente, da mesma maneira que tem a menopausa da mulher, a gente tem tido muito interesse na andropausa. Na verdade, a andropausa, ela tem um nome um pouquinho mais complicado, a gente chama de distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. Vamos traduzir? Por que não é andropausa? Porque é diferente do que acontece na mulher. Primeiro, não são todos os homens que têm disfunção hormonal. Né? Na mulher, chega uma hora que o ovário, que é o órgão que produz o hormônio feminino, ele entra em falência. Isso vai acontecer com todas as mulheres. Nos homens, não. Alguns homens, o testículo também entra em falência, em outros não. Ah, não é obrigatório? Não é obrigatório. Na verdade, a incidência, a quantidade de homens que precisam de repouso hormonal vai aumentando com a idade. Mas nas faixas mais altas, ao redor de 70, 80 anos, pode chegar quase a 30%. Nossa. Mas não são todos que vão precisar repor hormônio. Tá certo. Né? E também curioso porque andropausa é um tema muito novo dentro da urologia, sabe? Ninguém dava muita bola para a saúde masculina. Isso é uma coisa interessante, se a gente, por exemplo, acessar a internet, fazer uma pesquisa no Google sobre o termo menopausa, vão aparecer 300 mil referências. Se a gente acessar andropausa, vão aparecer pelo menos umas 100 vezes menos referências do que quando a gente pesquisa disfunção hormonal na mulher. A mesma coisa acontece quando você pesquisa, por exemplo, também na internet, faz uma busca sobre pesquisas de saúde, pesquisas públicas de saúde feminina, campanhas de saúde feminina, e você compara com o número de achados que você faz quando você procura campanhas para estimular a saúde masculina.
Então é um tema que está começando cada vez mais a ganhar espaço, mas ainda é um bebezinho, né? Tá crescendo. Por isso, né, que estamos tocando nesse assunto no Mais Saúde, porque o programa Mais Saúde é para colocar todo mundo muito bem informado. Por isso que eu mais uma vez agradeço a sua disponibilidade, porque não é fácil largar a agenda, hospital. Imagina. Eu sei que você é super ocupado, que consultório. Isso, é um prazer enorme estar aqui com vocês. E me conte uma coisa, como é que esta... Porque a mulher entrar em menopausa, quando ela entra em menopausa, é muito claro. Como é que aquela esposa que nos ouve pode perceber que o marido dela está entrando numa andropausa? Quais são os sinais e sintomas? Então, a primeira coisa que chama a atenção é uma diminuição do apetite sexual. Né? E por muitos anos a gente associava o hormônio masculino, que é a testosterona, especificamente à área sexual. Né? Acontece que a gente estuda andropausa há muito pouco tempo. Né? A gente estuda os primeiros trabalhos mesmo sobre andropausa, as primeiras pesquisas mais importantes sobre andropausa, vêm de uns 50 anos para cá. Antigamente ninguém falava sobre isso. 50 anos de medicina é muito pouco, tem doenças que a gente conhece há 2.000 anos e a gente ainda não esclareceu completamente todos os aspectos, né? Com essas pesquisas todas que têm saído a respeito de andropausa, o que a gente tem percebido na verdade é que a parte sexual é a pontinha do iceberg. Né? Então, o problema da perda da produção de hormônio masculino é muito mais amplo do que só uma alteração do comportamento sexual do homem. Então, normalmente o que chama a atenção realmente é a diminuição de libido. O paciente ele começa a perder o apetite sexual e isso leva muitas vezes à impotência. Agora, acontecem diversas outras coisas quando o hormônio masculino falta. O que a gente percebe de mais claro? Primeiro, uma diminuição da massa muscular. Vai emagrecendo e perdendo músculo. Perdendo músculo e com isso perde disposição, o paciente se sente cansado, se sente indisposto. A falta da testosterona também leva a uma série de alterações do ponto de vista neurológico. Quer dizer que a testosterona, então, é esse hormônio masculino que, quando acontece do homem estar com a diminuição desse hormônio, é que leva a todos esses sinais e sintomas que você está falando. Exatamente. Tá. E, enfim, do ponto de vista de parte neurológica, o que acontece? A diminuição do hormônio masculino, ela leva a um estado de irritabilidade. Então, normalmente os homens começam a ficar irritados por motivos mais banais, motivos de dia a dia. Diminui um pouco a capacidade de concentração e a capacidade de raciocínio, a gente chama de capacidade cognitiva. Né? O que mais que acontece? A falta do hormônio masculino ela pode levar a uma dificuldade de calcificação óssea, então os ossos ficam fracos. Quer dizer, o homem assim, podendo ter uma osteopenia, até uma osteoporose. Exatamente. É como acontece na mulher também que entra em menopausa, né? Existe uma queda de pelos, uma queda importante de pelos, e existe uma maior tendência a eventos cardiológicos, principalmente a infarto, aumento de colesterol, aumento de triglicéridos, a gente chama isso de síndrome metabólica. Né? Então, tem vários estudos já mostrando que a deficiência de testosterona leva à síndrome metabólica, ou pior, o tratamento da tal da síndrome metabólica. Né? Basicamente são esses os sintomas que mais chamam a atenção. Qual a idade? Eu sei que varia muito, você comentou, mas tem uma idade assim que o homem tem que começar a ficar atento e de repente até fazer alguns exames para verificar como é que estão os níveis da testosterona? Tem sim, Gisele. A gente recomenda que isso comece a fazer parte do check-up a partir dos 50 anos. Antes disso é muito raro você ter uma diminuição importante do hormônio masculino, né? Quanto que é a faixa? A gente indica a reposição, a indicação absoluta de reposição hormonal é quando a testosterona está abaixo de 250. Uma faixa qualquer, eu não sei. De 250 até 800 é uma faixa de normalidade, uma faixa muito ampla, porque depende muito da idade. Né? Sim. Quando está acima de 350, não existe nunca indicação de reposição de hormônio. Certo. E entre 250 e 350, a gente indica a reposição quando o paciente tem algum desses sintomas que a gente estava conversando. Perfeito. Né? E, na verdade, a investigação hormonal não deve ser só a pesquisa do nível de testosterona. É uma investigação um pouco mais complexa, envolve a pesquisa de dosagem de outros hormônios que também estão relacionados com a andropausa.
né? Quais seriam esses? Testosterona total, testosterona livre, SHBG, prolactina, LH, FSH. Tá. Né? Mas desses todos, o mais importante é a testosterona realmente. Uhum. Né? E você tem visto atualmente, isso é uma curiosidade, que mais homens estão apresentando essa deficiência hormonal? Eu acho que tem aparecido muito mais gente no consultório porque existe mais preocupação, muita divulgação na mídia, né? E a informação chega nos lares, chega nas pessoas, e as pessoas começam a se atentar para esses sintomas e me procuram por causa disso. Uhum. Né? Outra razão pela qual tem aumentado muito o número de pacientes em andropausa é porque hoje em dia se vive mais. Uhum. Né? Então, cada vez mais a nossa população está envelhecendo, né? A expectativa de vida aumenta. Né? E eu diria assim, o que eu observo na prática clínica de consultório é que essa reposição hormonal ela é tanto mais importante quanto mais idade o paciente tem. Ah, entendi. Eu tenho resultados brilhantes de reposição hormonal em pacientes de mais idade. Não, então é bastante comum, às vezes, um paciente acima de 80 anos que chega precisando andar com auxílio de muleta, Sim. ou às vezes com andador, e a gente faz então os exames, vê que o hormônio está baixo, começa a repor, depois de 6 meses, 8 meses, ele ganha massa muscular, ele ganha em performance física, eventualmente pode sair da muleta, do andador. E nesses pacientes a resposta é muito evidente, é brilhante. Olha, né? que bárbaro. É claro que a reposição hormonal não se propõe a ser a fonte da juventude, mas eu acho qualidade de vida, exatamente, né? É uma maneira de você envelhecer de uma maneira mais saudável. Né? Tem coisa mais gostosa que olhar um paciente que chega para você num andador e dali 6 meses ele tá andando assim, né? Não, todo não tem, uma comporta... realização. Uma realização. Pra gente que é médico é fantástico. E, Afonso, para mulher tem, assim, tem linhas que colocam que a reposição hormonal é do bem, outras falam não façamos. Tem, no caso do homem, tem também exatamente essas linhas a favor e contra? Tem sim, Gisele. Na verdade, existe uma mudança de entendimento da reposição hormonal com relação principalmente a efeitos colaterais, né? A primeira verdade absoluta que a gente tinha era de que a testosterona era vinculada com o aparecimento de câncer de próstata. Uhum. Por que existia essa verdade? Porque a gente percebia, isso inclusive quem fez essa correlação a primeira vez acabou ganhando um prêmio Nobel de Medicina, a gente percebeu que nos pacientes que tinham câncer de próstata avançado, quando você tirava a testosterona, você, por exemplo, fazia uma cirurgia para remover uma parte do testículo, o tumor regredia. Né, e o paciente então melhorava muito com relação ao tumor de próstata. Então ficou uma correlação muito intuitiva, né, ficou muito fácil a gente fazer essa relação de que a testosterona, já que ela melhorava, diminuía o tumor de próstata, provavelmente o excesso dela também provocaria o aparecimento de câncer de próstata. Uhum. Enfim, e essa foi a primeira grande barreira que apareceu quando a gente começou a fazer reposição hormonal, né? Tem um colega nosso, americano, que trabalha lá em Harvard, que começou a fazer essas pesquisas de reposição hormonal, isso há 15 anos atrás. E naquela ocasião, ela, por medo de fazer a testosterona, que a testosterona pudesse fazer crescer um tumor que era pequenininho, ele começou a fazer biópsia de próstata em todos os pacientes que iam receber tratamento com reposição. Olha, E depois de uns 5 anos ele mostrou os primeiros números desses pacientes em congresso, e isso foi uma coisa surpreendente dentro da urologia. Foi um congresso americano, eu estava presente, e ele mostrou numa sessão plenária no auditório que, de uma maneira surpreendente, o número de tumores que ele achou de próstata nesses pacientes que tinham testosterona baixa antes de começar a reposição era de quase 14%. Quer dizer, quase 15 vezes maior do que numa população que tinha hormônio normal. E nessa ocasião era um resultado preliminar, eram poucos doentes, e ele continuou fazendo essa pesquisa. E ele apresentou o resultado, então, de mais de 5 mil homens com testosterona baixa, nossa, que hein? nos quais ele fez biópsia antes da reposição. E esse número se manteve. E o que a gente entende hoje é que existe uma faixa de hormônio que protege contra o câncer de próstata. Certo. E você está
acima dessa faixa ou abaixo dessa faixa é uma situação de risco. Perfeito. Né? Então, desde que você, na reposição hormonal, você traga o hormônio para um nível normal, tomando cuidado de não passar esse nível normal, aí então a reposição hormonal é segura. Perfeito. E é importante então a gente sempre estar monitorando o paciente que recebe reposição hormonal. Bom, meninas, então vamos observar os maridos, né? E dar uma olhadinha nesses exames. E já que você tocou em câncer de próstata, próstata é assim, realmente melhorou muito a postura dos homens em relação a partir dos 40 anos, é isso, né? Isso. De fazer, enfim, os seus exames, tudo bonitinho. Mas existe ainda muito preconceito, principalmente numa determinada faixa da população. Isso permanece? Você observa isso? Eu observo sim, Gisele. Eu acho que tem muito preconceito e tem muita informação errada nesse campo. Né? Vamos esclarecer, então, vamos aproveitar. Eu acho que aí tem algumas coisas que é importante em esclarecer, porque, enfim, primeiro, o câncer de próstata é o câncer mais comum do homem, em qualquer país do mundo. Né? O tumor mais comum do homem. E diferente dos outros tumores, o câncer de próstata é um tumor que é muito pouco agressivo. Né? Então, quando a gente faz diagnóstico de um câncer de próstata, uma fase inicial, para o paciente vir a falecer por causa desse tumor, normalmente demora 5, 6, até 10 anos às vezes. Apesar de ser muito pouco agressivo, como existe esse preconceito, ainda no Brasil é o segundo tumor que mais mata. Só perde para câncer de pulmão. Né? Imagina por que deve ser nesse câncer de pulmão, não vou nem comentar, mas vamos lá. Enfim, e o exame de prevenção ele é baseado no toque retal e num exame de sangue que chama PSA. Por que precisa fazer o exame de toque retal? Né? Na verdade, esse que é o grande preconceito. Nossa senhora, a gente fica assim, eu vejo pacientes com menos de 40 anos que eu atendo, eu vejo assim o constrangimento. Ai meu Deus, o ano que vem parece que estão indo para a forca. Enfim, o exame de toque precisa ser feito porque o primeiro, o câncer de próstata, ele não traz sintoma. Certo. A não ser quando ele está muito avançado. A doença da próstata que dá sintoma, que dá dificuldade urinária, que faz o jato de urina ficar fraco, começa a acordar à noite, é a doença benigna. O câncer da próstata, normalmente ele não traz sintoma algum, a não ser quando ele espalha. E a grande maioria dos pacientes que vêm com um tumor de próstata sintomático, já vem com sintoma do tumor que espalhou. Perfeito. A próstata é uma glândula que envolve o canal da urina. Certo. Se a gente for imaginar o canal da urina, é como se ele tivesse envolvido por uma boia ou por uma câmera de carro, de pneu de carro. Tá. E nesse meio passa então o canal da urina. Perfeito. E a próstata é a câmera que envolve. Perfeito. A doença benigna acontece na parte mais interna dessa câmera, perto do canal. Tá. Então, quando essas células crescem, elas comprimem o canal da urina e começam a dar dificuldade para fazer xixi. Então, esse é o famoso crescimento benigno, da próstata, né? Porque tem que crescer essa próstata? Não tem jeito dela não crescer? Não. E só para completar, o câncer de próstata acontece na parte de fora. Ah, tá. E por isso que ele não dá sintoma, né? E então, se a gente for esperar ter sintoma para fazer o check-up de próstata, a gente vai perder muito doentes. Com certeza. E o grande problema é que o câncer de próstata você não enxerga em nenhum exame de imagem. Não dá para ver no ultrassom. É mesmo. Não dá para ver na tomografia. Não dá para ver na ressonância. Talvez no PET scan? Nem no PET scan. Nem no PET scan. Porque o PET scan ele pega tumores que são de reprodução muito rápida, né? Que tem metabolismo muito rápido. Acelerado, o câncer de próstata não tem essa característica. Então nem mesmo no PET scan. Caramba. E o exame de sangue, que é o PSA, né, esse exame de sangue ele tem uma sensibilidade de mais ou menos 70%. O que quer dizer isso? Se a gente pegar 10 homens que estão morrendo de câncer de próstata, que tem tumor em tudo quanto é canto, colocar sentado aqui na frente para colher o exame de sangue, 3 desses homens vêm com o exame normal. Nossa. Né? Então, se a gente for confiar só no exame de sangue, a gente vai perder quase 1/3 dos nossos doentes. Nossa, muita coisa. Por isso que o toque é muito importante. E é muito fácil sentir o câncer de próstata no toque. Quer dizer, o toque é basicamente para poder avaliar uma possibilidade de câncer. De câncer. Só para isso. Não é para ver
se a próstata está aumentada ou não? Não, então esse é uma outra informação que é vinculada de uma maneira não muito correta, né? Então tem várias coisas que a gente podia conversar, que são ideias que normalmente as pessoas têm sobre próstata, que não são verdades completas, né? Perfeito. Primeira verdade, primeira ideia que normalmente as pessoas têm e que é incorreta é que um exame de imagem pode substituir o toque. Isso pode. não é verdade. Então, primeiro item, exame de imagem não serve substitui para o fazer toque. check-up. Pois é. E os outros itens, antes de acabar esse primeiro bloco, vamos só pontuar, doutora Afonso, quais são, e eu gostaria que no próximo bloco nós conversássemos um pouco assim, com mais detalhes para os ouvintes realmente. Eu tenho um programa que eu faço de vez em quando, assim, mitos e verdades da internet, porque o que circula naquela internet é uma coisa, né? Então, é interessante a gente estar podendo colocar também com mais detalhes. Então, o primeiro é que o exame de imagem não substitui o toque, os próximos... Segundo, o PSA não é 100% seguro. Se a gente ficar só no exame de sangue, nós vamos perder muito caso. Que foi o que o senhor acabou de falar. Exatamente. Terceiro, o homem que tem próstata aumentada não é um homem que tem mais chance de ter câncer do que o homem que tem próstata normal. Olha que bacana essa informação. A chance de o homem que tem próstata grande ter câncer de próstata é igualzinho à do homem que tem próstata pequena. Né? E terceiro, câncer de próstata raramente traz sintoma. Tá. Né? Então, não foi esperar, esperar ter sintoma para procurar para fazer o check-up. Tá certo. Bom, gente, eu acho que hoje nós estamos aqui contemplando várias informações importantíssimas, porque eu costumo dizer, Afonso, que realmente a mulher é a promotora de saúde da casa. Ela que cutuca o marido para ir no médico, que leva os filhos ao médico. Mulher vai mais ao médico, principalmente na faixa etária da época reprodutiva, né? E o homem, não tenho nada, vou lá, vamos começar a descobrir, não vou, né? Aquela coisa, né? Sendo que a medicina tem que ser vista como justamente preventiva, né? Não tem dúvida. E, como você mesmo disse, hoje estamos vivendo mais, mas vamos viver com qualidade. Olha quanta informação bacana. Então, gente, olha, hoje o programa Mais Saúde está recebendo, então, o doutor Afonso Piovesan, colega do Dr. Roque, é para ele, aliás, urologista Dr. Roque, né? Então, vocês vejam que a gente traz aqui o que há de melhor, né? E realmente é para quem o Dr. Roque indica a todos os pacientes, e eu também, né? Que de vez em quando eu te mando alguns, de vez em quando aparece, né? Não, porque a gente tem que realmente ter no médico dessa área confiança, e a gente conhece muito bem o teu trabalho, e eu principalmente através do Roque. Então hoje estamos falando e vamos tocar no assunto ainda além da próstata, tem algumas coisinhas assim que eu quero estar abordando, mas isso vai ficar para o nosso próximo bloco. Até já.
Rede aí e verás a salvação. Estamos apresentando Mais Saúde. Confira agora PHN com Dunga, um convite à santidade para jovens e adultos. Logo depois que eu digo bom dia Espírito Santo, que vamos fazer juntos hoje, vem a segunda frase: Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador. Eu tomo consciência disso. Não existe outro Senhor na minha vida, não existe outro Salvador na minha vida, não existe o gerente do banco, não existe o agiota, não existe o meu amigo, não existe a minha amiga, não existe o meu companheiro. Salvador só tem um, é Jesus. E ninguém pode ocupar o lugar dele no meu coração, no seu coração. Ninguém. Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador. E depois vem a terceira frase. A terceira frase que você já conhece. A terceira frase é: por hoje não, por hoje eu não vou mais pecar. Você conferiu PHN com Dunga. O seu verão fica mais quente na programação da América. Segura minha mão, eu vou. O que é que eu sou sem tudo que ele disse sou. Confira no seu rádio o melhor da música católica e as novidades que embalam os eventos de todo o Brasil. Sou eu, Orlando Júnior, comunidade Canção Nova com você, trazendo música. Rádio América 2015. Mais música no seu rádio. Milhares de pessoas reunidas em um mesmo lugar. Um dia preparado por Deus para transformar a sua história. Agindo Deus, quem impedirá? Está chegando o primeiro Cairás Canção Nova Abraça São Paulo de 2015. Dia 22 de março, no ginásio do Ibirapuera. Rua Manuel da Nóbrega, 1361, São Paulo. Presenças: Padre Adriano Zandoná, Padre Paulinho, Padre Christian Shankar, Márcio Mendes, Celina Borges, Felipe Jardim, Paula Guimarães, Ministério de Música Canção Nova e Dunga. Início às 7h30 da manhã, encerramento às 6 da tarde. Já adquiriu seu ingresso? Faça isso agora mesmo na Casa de Evangelização Canção Nova, Rua Tamandaré 355, bairro Liberdade, próxima estação São Joaquim do Metrô, ou na Loja Canção Nova de São Paulo, Rua São Bento, número 43, no centro. Informações 33829800 ou eventossp@cançãonova.com. Cairós Canção Nova abraça São Paulo. Faça essa experiência de fé. Se você demora no banho, você gasta de 95 a 180 litros de água limpa. Banhos rápidos de no máximo 10 minutos economizam água e energia. Dê a sua contribuição. Água, é hora de economizar. Agora você pode encontrar produtos Canção Nova também no ABC Paulista. Visite a loja Canção Nova em Santo André, Rua Campos Sales, 254, no centro. Telefone 11 4319 2828. 4319 2828. Produtos Canção Nova. Presentes que transformam vidas. América. 12h30. Os vocacionados à vida consagrada se comprometem a viver a pobreza, a castidade e obediência, uma radicalidade em resposta ao amor de Deus. Sua participação dar então um testemunho da sua fé e assim trazer muita gente para uma vida que transborda a alegria e contagia crianças, jovens e adultos de todos os tempos. Canção Nova com a Igreja, celebrando a vida consagrada. Rádio América. Estamos apresentando Mais Saúde.
Bom, dando sequência, nós estamos no nosso segundo bloco do programa Mais Saúde, que hoje tenho o prazer de receber o Dr. Afonso Celso Piovesan, colega do Dr. Roque, da área de urologia, que é professor e doutor em urologia aqui pela Faculdade de Medicina da USP, pertence ao núcleo avançado de urologia do Hospital Sírio-Libanês e está dando uma aula aqui pra gente, principalmente para nós mulheres identificarmos os nossos maridos. Para você que ligou agora no programa e não está sabendo o que nós falamos no primeiro bloco, nós tocamos no assunto de andropausa e que a nossa grata surpresa, como mulher, vai ter todas as mulheres que viverem, né, acima dos seus 55 anos, né, vão ter, a maioria vai ter menopausa. O que não acontece com os homens em relação à andropausa. O doutor Afonso estava dizendo que apenas 30%, né, dos homens é que podem vir a desenvolver essa andropausa, que é a queda do hormônio masculino, a testosterona, entre outros, né? Exatamente. Levando a que? Primeiro sinal e sintoma, uma queda do apetite sexual, da libido, começa a emagrecer, perde massa magra, aí começa a ficar cansado, irritado. Meu Deus, hein, um marido desse em casa não deve ser fácil. Ninguém merece, né? Não. Olha, se o teu marido tá assim, começa a investigar os níveis de testosterona dele, porque além de tudo tem também a parte cognitiva, quer dizer, concentração ruim, depois pode levar a queda desse hormônio a ter também uma osteopenia, osteoporose, quer dizer, eles entram assim praticamente iguais a nós na menopausa, né? Você vê, a reposição hormonal e esse problema hormonal, na verdade, é muito mais do que um problema sexual só, totalmente, né? É um problema de saúde masculina mesmo. Nossa, né? E queda de pelos, e levando também o homem ao aumento no risco de doenças cardiovasculares, né? Isso. Então, doutor Afonso estava comentando aqui conosco dos benefícios, né? Mas também abordamos o detalhe, e as linhas que, assim, são a favor e são contra. Então, ele deu uma aula aqui pra gente sobre esses detalhes. Mas também falando sobre andropausa, nós chegamos no assunto de câncer de próstata, justamente. E estávamos comentando, porque próstata é, assim, é um ponto de interrogação muitas vezes para muitas mulheres. Sabe que existe próstata, que o marido se preocupa com a próstata e que existe um tal de câncer de próstata, mas o resto a gente não sabe. Então, vamos retomar o finzinho do nosso programa no primeiro bloco, em que nós estávamos desfazendo alguns mitos. Vamos repetir? Vamos sim, Gisele. Então, eu acho que é importante esclarecer esses pontos, né? Primeiro ponto, o check-up urológico é com exame de sangue e toque. Depois de que idade? Depende da presença ou não de parentes de primeiro grau com câncer de próstata, né? Quando você tem algum parente de primeiro grau com câncer de próstata, essa pesquisa, esse check-up deve começar com 40 anos. Ah, tá. Então, na presença, isto é, um pai, um avô, um irmão. Isso. Quando você não tem parentes próximos com câncer de próstata, aí pode começar aos 45. Tá. Né? E segundo ponto importante a frisar, não tem nenhum exame de imagem que substitua o exame de toque. Ultrassom, tomografia, isso não serve para ver câncer. Tá, né? Porque o toque é fundamentalmente para o diagnóstico do câncer de próstata. Câncer de próstata, exatamente. Tá. E a gente estava comentando também que o exame de sangue, ele não detecta 100% dos tumores, ele perde quase 3 em cada 10 casos. Imagina, né? 10 pessoas com câncer de próstata vão fazer o exame de sangue, 3 aparecem como normal e estão com câncer? Exatamente, esse é um número que aparece em qualquer estudo que se faz sobre PSA. É PSA é o exame de sangue, né? A gente começou a trabalhar com isso em 1980, que foi descoberto o PSA, e de lá para cá tem vários estudos sobre esse tema, um tema extremamente estudado dentro da urologia, e quase todos os trabalhos, tudo que se publica, chega perto desse número. Perfeito. Né? 70% de sensibilidade. Então não devemos confiar no exame de sangue. Não só nele, ele é importante, mas ele não é absoluto. Perfeito. Ele seria, assim, talvez quase que uma confirmação, talvez? Exatamente. Sempre tem que fazer as duas coisas. Né? Só o toque também não serve. Tá. Precisa fazer as duas coisas juntas. Perfeito. Né? E a gente estava conversando também que a próstata aumentada, ela não leva a um risco maior de câncer. Né?
Na verdade, próstata grande todo homem vai ter. Mas é isso, vai mesmo? Quer dizer, Vai não tem mesmo, jeito? Zélia, não tem jeito. Quer dizer que... E a próstata aumentada, quais os sinais e sintomas? Surpreendentemente, ao contrário da grande maioria das pessoas acredita, a maioria das vezes o homem não sente nada. Né? Mas na hora, tipo, tem que levantar não sei quantas vezes à noite para ir no banheiro, Então, isso não seria um sinal? É assim, a presença desses sinais e sintomas depende muito mais do jeito que a próstata cresce do que do tamanho em si. Tá bom. Se a gente voltar para aquele exemplo que a gente deu no primeiro bloco, de que a próstata seria um canalzinho passando no meio de uma boia ou de uma câmara de pneu, se essa boia cresce para fora, ela não vai comprimir o canal da urina. Verdade. E o homem não sente nada. E essa é a situação mais comum. Nossa, que bom. O mais comum é o homem chegar no consultório e a gente examinar, fazer um exame de toque, perceber que a próstata está aumentada e ele continuar fazendo xixi de uma maneira satisfatória. Né? E começa a dar problema quando a próstata cresce para dentro, quando cresce em direção ao canal da urina. Aí ela começa a apertar o canal, e isso nem sempre tem a ver com o tamanho. Então, às vezes eu atendo homens que têm próstata 10 vezes o tamanho normal, 20 vezes o tamanho normal, que urinam que nem garoto. E outras vezes você tem homens que têm a próstata com um aumento muito discreto, muito pequenininho, e que tem muita dificuldade para fazer xixi, porque ela cresce em direção ao canal e aperta o canal da urina. Certo. Então é aquela vontade de urinar, mas não consegue imediatamente. Isso, tem vários sintomas que acontecem quando a gente tem uma doença benigna de próstata, né? De uma maneira geral, um pouquinho de alteração miccional, todo homem com a idade vai ter. Se chegar um paciente com 70 anos de idade, 80 anos de idade, claro que ele não vai urinar como se fosse um garoto, né? E os sintomas que normalmente aparecem são, primeiro, uma dificuldade para iniciar o jato. O paciente precisa ficar um tempão na frente do vaso para começar a sair o xixi. Quando esse xixi sai, normalmente o jato sai fraquinho, ele sai interrompido, quer dizer, começa, para um pouquinho, depois começa, para um pouquinho. O paciente sai do vaso com a sensação de que não esvaziou tudo, né, não sai satisfeito. Como ele não conseguiu esvaziar a bexiga toda, pouco tempo depois a bexiga já está cheia e ele tem vontade de ir ao banheiro de novo. Então esse é um outro sintoma. Um homem que tem doença benigna de próstata tem um intervalo entre as micções muito pequeno. Isso às vezes vira uma coisa muito importante. Tem um monte de doentes que chegam a ter uma complicação social por causa disso. Deixam de ir à missa, deixam de frequentar a casa de parente, porque toda hora precisa ficar fazendo xixi. Né? Um outro sintoma que incomoda muito é a urgência para o banheiro. Então esses homens, eles costumam ter uma dificuldade para segurar a urina. Quando vem à vontade, tem que sair correndo. A gente chama de síndrome do elevador, né? Quando chega em casa, aperta o botãozinho, é que dá aquela vontade de novo e às vezes perde na roupa quase. Né? E às vezes isso pode chegar até a incontinência mesmo, né? O homem pode começar a perder xixi na roupa de tanta dificuldade que tem para segurar. Outra coisa que incomoda muito, principalmente os homens que têm alguma dificuldade para dormir, é começar a acordar mais vezes durante a noite para fazer xixi. Né? Então, para alguns homens isso não é problema, eles vão no banheiro, deitam e dormem com facilidade. Agora, para pessoas que já têm uma certa dificuldade para dormir, isso é um transtorno, ele não consegue descansar à noite, acorda cansado. Não produz melatonina, daí engorda, tem pressão alta, né? Todos os problemas que a gente já conhece com relação a uma noite mal dormida, né? Exato, que é tão importante, né? É super importante. E esses, então, são os sintomas que normalmente aparecem, são os mais comuns. E, doutor Afonso, a próstata aumentou. E aí, o que dá para fazer? A maioria das vezes não precisa fazer nada. Ai, como não? Como a gente estava conversando, a grande maioria dos homens que tem próstata aumentada convive muito bem com esse aumento. Sim, mas é aquele que tem todos aqueles sinais e sintomas que o senhor acabou de descrever, então, que é um horror. É um horror. Quando existe o impacto na qualidade de vida, quando isso começa a ter repercussão na qualidade de vida do doente, a gente então trata. E, na verdade, a indicação sobre tratar ou não tratar essa doença é muito mais do paciente do que do médico. Ah, é? Então, a gente vai acompanhando até chegar uma hora que o paciente pede o tratamento. Normalmente, não é o médico que indica, são raras as indicações absolutas de tratar. Assim. A gente fala para o paciente que não tem jeito, que tem que tratar, quando começa a ter infecção urinária, ou quando tranca a urina de vez, precisa passar sonda, ou quando começa a esvaziar muito mal a bexiga, isso atrapalha o funcionamento dos rins, começa a formar cálculo. Mas, felizmente, essas situações são exceção. Na grande maioria das vezes, a decisão sobre tratar ou não tratar
é do paciente, não é do médico. Perfeito. E isso é muito pessoal. Às vezes, doentes que têm o mesmo grau de sintoma se sentem muito incomodados, enquanto outros que têm sintoma muito parecido não se sentem incomodados com aquilo e convivem bem. Por exemplo, você pegar um homem que precisa ir a cada 40 minutos no banheiro, se ele trabalha na roça lá, capinando mandioca, enfim, vira para o lado e urina. Agora, se esse paciente tiver um intervalo de cada 40 minutos para ir ao banheiro, for um motorista de ônibus, nossa, isso inviabiliza o trabalho. Com certeza. Então, a regra, a palavra-chave para indicar ou não o tratamento para o doente que tem problema de próstata é qualidade de vida. Perfeito, perfeito. Mas no caso desse paciente com sinais e sintomas, há tratamento? Claro, tem tratamento. A gente, é medicamentoso? Então, tem as duas coisas. A gente decide junto com o paciente. Existe tratamento com remédio e existe tratamento com cirurgia. Né? E aí o paciente, mais uma vez, ele participa muito nessa decisão. A grande crítica que se faz com o tratamento com remédio é que não são remédios que curam, são remédios que controlam. Então é que nem um remédio de pressão. O paciente vai tomar aquele remédio para o resto da vida. Se para de tomar o remédio, volta a ter problema para fazer xixi. Então, normalmente os pacientes preferem começar tratando com remédio. Agora, a grande maioria deles chega uma hora que cansa e pede para ser operado. Né? O tratamento cirúrgico para essa doença, né, quando a gente faz cirurgia para essa doença, a grande maioria das vezes a gente faz uma cirurgia endoscópica, né, uma cirurgia que não tem corte. Você faz através de uma câmera bem fininha que passa por dentro do canal da urina do homem, passa por dentro do pênis. Né? Como não tem corte, a recuperação do doente é muito rápida. É uma cirurgia que normalmente você faz com 2 dias de internação. Em torno de 1 semana, 10 dias, o paciente já está com vida normal. Né? E não sente dor, isso que é o mais bacana, porque o que dói normalmente no pós-operatório é o corte, né? O corte na pele, quando a gente corta músculo. Como isso é feito por endoscopia, o pós-operatório é muito confortável, né? O paciente não se queixa muito. Então a cirurgia é sempre muito bem-vinda, pelo que eu observei. É bem-vinda, é uma decisão, a gente respeita muito a posição do doente. Tem paciente que morre de medo de operar. Na verdade, a grande maioria dos homens, num primeiro momento, prefere receber tratamento com remédio. Os homens a gente conhece, né? Não gostam de nada que doa, que vai ter. Por isso que a natureza foi sábia, né? A mulher é que tem neném. É verdade. Outra coisa que é um mito também em cirurgia de próstata e que não é verdade é que essa cirurgia leva à impotência. Pois é, isso foi tão comentado. Será que antigamente as cirurgias antigas levavam essa impotência? Porque isso, nossa senhora, é o que se mais comenta. Então, assim, a gente tem dois tipos de cirurgia para próstata. Tem cirurgia que a gente faz para doença benigna, que é essa que a gente estava conversando. Essa nunca leva à impotência, não existe esse risco. Né? E existe a cirurgia que a gente faz para câncer de próstata, que é uma cirurgia diferente. Na cirurgia que se faz para doença benigna de próstata, você não tira a próstata inteira, você tira uma parte dela. E na cirurgia que se faz para câncer de próstata, a gente tira a próstata toda. Por que tira a próstata toda? Porque normalmente a glândula é doente. Então, se a gente tirar... serve essa próstata? Me conta. Para que a gente tem essa glândula? A próstata serve basicamente para 2 coisas. Ela faz parte do sistema reprodutor. Então, para que ela serve? Ela tem uma parte que é glandular, né? Então a próstata ela produz uma secreção que sai junto com o esperma. Mais ou menos metade daquilo que o homem ejacula é a secreção prostática. Essa secreção é muito rica em frutose, que é um açúcar, e serve para nutrir o espermatozoide. Perfeito. E além de ter essa parte glandular, dentro da próstata a gente tem outro tipo de célula, que é a célula muscular. Então essa célula muscular, ela contrai quando o homem tem orgasmo e ajuda então a emitir o esperma. Então, além da próstata produzir o esperma, ela é a principal responsável pela ejaculação propriamente dita, pela emissão do esperma. É para isso que ela serve. Agora, a próstata ela não tem nada a ver com a ereção. Qual que é a relação da próstata com a ereção? Existe um nervo que sai da medula sacral, e que vai para o pênis, esse nervo que é responsável por fazer o pênis ficar duro, para o homem ter ereção. Esse nervo passa praticamente dentro da próstata. Né? Então, quando você faz uma cirurgia para câncer, se o tumor está muito perto desse nervo,
eventualmente você é obrigado a tirar o nervo para poder curar o doente. E essa que é a segunda grande vantagem da prevenção. Eu costumo dizer para os meus doentes que fazem prevenção de câncer de próstata que o principal benefício que eles têm não é nem com relação à cura, porque curar o câncer de próstata não é tão complicado. A grande vantagem que o doente que faz o check-up tem é que, ao se descobrir um tumor de próstata pequenininho, você consegue fazer um tratamento muito melhor, que traga muito menos efeito colateral. Então, quando o tumor é pequeno, você consegue preservar esses 2 nervos de ereção e o paciente faz a sua cirurgia para câncer, fica curado e não tem impotência. Agora, se o homem percebe esse tumor grandão, se ele deixa para procurar o consultório do urologista muito tarde, você já pega um tumor aumentado, você tem que fazer uma cirurgia com uma margem de segurança, você precisa tirar mais tecido. E aí, muitas vezes, para poder curar o doente, a gente acaba tirando o nervo da ereção, porque, enfim, quando você tem um paciente com câncer, o principal objetivo é a cura, né? Perfeito. E o que vier de efeito colateral, a gente depois tenta tratar. Com certeza. É bom, excelente essa colocação, Afonso, no sentido que realmente olha os benefícios da prevenção. Pois é, eu acho que esse é o principal benefício. É você conseguir tratar o tumor pequeno é muito melhor do ponto de vista de efeito colateral desse tratamento. Então, quando você pega um tumor pequeno, a possibilidade do homem sair da cirurgia para câncer com impotência é muito baixa, com incontinência urinária mais baixo ainda. Né? Então, esse é o grande benefício que os homens que fazem check-up têm. Tá vendo? Olha aí, botar o marido para fazer check-up, para justamente preservar a saúde sexual do casal, né? Porque, então você vê, né, como dizia o professor Aldrich, né? Dizia porque ele, quando eu estudava com ele falava assim, né? Que a saúde sexual é como um título de clube, é vitalício, né? Então vamos fazer assim com que se possa poupar, e isso tem que ser feito realmente com todo esse cuidado. Você tocou num assunto de incontinência urinária e eu gostaria tanto da gente aproveitar assim esse segundo momento do segundo bloco e falar um pouco de incontinência urinária feminina. Quando eu fui fazer a minha especialização em saúde da mulher no climatério, eu falei assim, gente, a gente não sabe nada, não contam nada pra gente. Porque daí que eu fiquei sabendo, né, do número enorme de mulheres que a partir dos 60 anos podem estar incluídas nesse grupo de incontinência urinária. Tanto que eu passei a colocar isso na minha anamnese. Eu sempre falo, tá com a bexiga cheia, espirrou, escapou. E tossiu, escapou, foi pegar um peso, escapou. A gente começa a fazer uma investigação, mas vamos conversar um pouquinho. E tem um outro detalhe, a gente, essas jovens que ficam segurando urina, não vão no banheiro, não gosto de usar banheiro fora de casa, aí faz xixi de manhã quando sai e faz xixi quando volta. Isso prejudica? Prejudica sim. Vamos comentar de cada uma das duas coisas, né? Com relação à incontinência urinária, é impressionante como a incontinência urinária da mulher ela é aceita socialmente. E eu não entendo isso, porque, enfim, é uma coisa que incomoda. Do ponto de vista social é horrível. Principalmente quando perde muito, né? Então, e a mulher tem que usar um tal de um absorvente, que aquilo ali já é complicado também, por questão até de higiene. Muito risco de infecção urinária, né? E sabe que o nosso entendimento sobre incontinência urinária de mulher mudou muito nos últimos anos, né? Eu me lembro que esse foi um dos primeiros trabalhos que eu escrevi ainda na época de residente, que foi a avaliação do resultado do tratamento cirúrgico da incontinência urinária no HC. E naquela ocasião, a gente achava que todas as mulheres que perdiam xixi, perdiam porque a bexiga estava caída. E até hoje, a grande maioria das mulheres associa a bexiga caída à incontinência urinária, né? E naquela ocasião, todas as cirurgias que a gente fazia para corrigir a incontinência urinária eram cirurgias que tinham como objetivo levantar a bexiga de novo. E quando eu fiz esse trabalho, eu acompanhei essas mulheres por 5 anos. Né? Então eu queria ver como elas estavam depois de 5 anos de ter feito essas cirurgias de levantamento de bexiga. E, para minha surpresa, 70% das mulheres voltavam a perder xixi depois desse período. Né? E ao redor do mundo também diversos outros estudos chegavam em números muito semelhantes, sabe, Gisele?
E isso motivou estudos para entender melhor o problema da incontinência urinária feminina. Hoje em dia a gente sabe que a mulher perde xixi por 2 mecanismos. Existem algumas mulheres que sentem a vontade no banheiro, tem que sair correndo para ir no banheiro e não dá tempo de chegar. Ou que tem uma vontade louca de fazer xixi, por exemplo, quando mexe com água fria ou no período de inverno, né? Esse tipo de incontinência a gente chama de urge-incontinência, que é a incontinência associada à urgência para ir ao banheiro. Essa incontinência acontece por um problema neurológico, né? Um problema de condução nervosa, né? Então a bexiga começa a funcionar de uma maneira mais ou menos autônoma, ela enche e ela contrai independente da vontade da mulher. Isso é tratado com remédio, tá? Isso não é tratado com cirurgia. E esse tratamento medicamentoso, ele tem seu efeito? Não, é um tratamento super eficiente. Super eficiente. Vai muito bem, isso tem uma taxa de sucesso altíssima. Então vamos repetir, quem está nos ouvindo. Ixi, meu Deus do céu, já vai acabar o programa. Agora que começou a ficar bom do outro assunto, né? Mas aí é um bom motivo para você voltar. Claro. Então, esse tratamento é com remédio. É com remédio e com sucesso. Então, é aquela mulher, vamos repetir para o pessoal se localizar? Que tem urgência para o banheiro, que dá vontade, tem que sair correndo para ir no banheiro. Então, isso não precisa fazer cirurgia para levantar. Resolve super bem. Olha aí que boa super notícia. Bem. Então isso é uma boa notícia até para que você relate isso no posto de saúde, quando você estiver conversando com o seu médico, claro, eventualmente, para que ele possa até fazer um encaminhamento e que isso uma medicação resolve, né? São coisas assim interessantes da gente estar colocando e desvendando alguns mitos, né? E a outra incontinência é aquela incontinência por esforço, que é aquela que você comentou, quando a mulher tosse, dá risada, espirra, e às vezes até esforço muito pequeno, só de se levantar, enfim, já perde xixi. Essa tem tratamento cirúrgico, é uma cirurgia muito simples e a taxa de sucesso também é enorme. Olha que coisa boa. Quanta notícia boa, doutor Afonso. Bom, quando o programa vai ficando bom, a gente tem que terminar. Mas olha, eu gostaria de agradecer bastante, mais uma vez, é a segunda vez que eu tenho o prazer de recebê-lo, né, no Mais Saúde agora, né, que vai por esse Brasil afora. Então, que bom a gente poder partilhar todas essas informações com os nossos ouvintes, não só do Brasil, como eu costumo dizer. E, por favor, fique à vontade para fazer as suas últimas considerações, se despedir, e eu só posso agradecer mais uma vez a sua presença. Eu que gostaria de agradecer o convite, queria mais uma vez dar parabéns pelo seu programa, enfim, mandar um abraço para todo mundo que está ouvindo a gente, e, enfim, eu acho que a mensagem que fica é que as mulheres, como você já comentou várias vezes, na verdade são a grande motivação do homem procurar o consultório do médico urologista, né? E, portanto, continue incentivando seus maridos, porque, como a gente conversou agora, isso é a prevenção, principalmente com relação à próstata, a parte hormonal, é muito importante, né? É tudo. E o urologista também trata de mulher. Com certeza, a gente esquece isso. Bom, doutor Afonso, muito, muito obrigada. Quero agradecer, então, novamente a sua presença. Parabéns pelo seu trabalho, porque a toda hora a gente escuta assim, não, quando eu estava no Congresso, nos Estados Unidos, aqui, ali, você viaja à beça, né? Graças a Deus. É um momento que você se separa da família, mas por um grande motivo, né? E, por favor, nós vamos voltar aqui numa próxima pauta, vamos falar mais de mulheres, né? A gente vai fazer agora um escopo só para mulheres, né? Hoje a gente quis privilegiar o time masculino. Bom, meus queridos e minhas queridas, quero agradecer a audiência de vocês e convidá-los para estar aqui conosco novamente no Mais Saúde. Ser teu conforto quando sentires dor.
quando a dor te cega. Te levo em meu colo se teu passo falhar. Serei um elo entre o céu e você. Pra sempre serei tua luz, se a escuridão te assusta. O abraço e o ombro pro teu pranto rolar. Serei um elo entre o céu e você. Sou teu anjo guardião. Deus confiou a mim teus segredos, tudo do teu coração, pra que eu possa te ajudar. Ser teu abrigo quando a chuva vem, ser teu apoio pra não te deixar cair. Acabamos de apresentar Mais Saúde.